Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Quero aqui já agradecer pela minha oportunidade ao pastor Ribor, que insistiu em mim. Você é corajoso. Pastor Eri, pastora Késia, que Deus continue abençoando vocês. É impossível dizer que o Espírito Santo não está aqui. É impossível. Desde os louvores, o Senhor já foi quebrantando a gente, já foi trabalhando no nosso coração. E eu estou muito feliz pela minha rica oportunidade. E quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Quando foi me feito o convite, eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, culto de cura e libertação. O que o Senhor quer falar com a gente nessa noite? Eu preciso que o Senhor fale comigo. E Ele me deu um tema para essa mensagem. E o tema é esse. Precisa expor para Deus curar. A irmã estava cantando aqui de cura, de milagre. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero ler apenas o versículo 14, que vai dizer assim: Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Em nome de Jesus, pode se sentar. Deus já tinha um plano na vida de Naamã. Sim, Deus ele tinha um plano arquitetado na vida de um homem que ainda não o conhecia. Naamã era o comandante do exército da Síria, homem poderoso, respeitado, com prestígios militarmente, politicamente. Porém, a Bíblia vai dizer que ele sofria de lepra. Ele estava com lepra. E a lepra naquela época era uma doença muito temida. Era uma doença que ela acabava, destruía o corpo ali aos poucos. Era uma doença que trazia muita vergonha e afastava a pessoa da sociedade. E diante daquilo que Naamã representava naquele tempo, era algo que possivelmente iria prejudicá-lo na sua posição, tanto na sua posição como na vida pessoal. No versículo 2 vai dizer que saqueadores sírios invadem Israel e trazem cativa uma menina. Essa menina passa a morar na casa de Naamã e se torna serva da esposa de Naamã. Essa menina, com a convivência que ela estava tendo ali, ela entende quem era Naamã e o que estava acontecendo com ele. E ela tem uma conversa. Certo momento ali, ela tem uma conversa com a esposa de Naamã e fala assim: se o meu senhor conhecesse o profeta que mora em Samaria, esse profeta o curaria. Diante dessa informação, a esposa de Naamã comenta com ele: olha, a menina disse que tem um profeta em Samaria e que ele pode te curar. E aí vai dizer que Naamã chega no rei e fala: olha, a menina que está trabalhando lá na minha casa, escrava, ela falou para minha esposa que tem um profeta em Israel que pode me curar da doença que eu me encontro. O rei fala: vá visitar o profeta. Eu vou te dar uma carta de apresentação e junto com você vai levar ouro, prata e algumas mudas de roupas.
E aqui eu quero enfatizar essa menina. Essa menina, irmãos, ela foi roubada, arrancada da sua família. Provavelmente ela não teve nem tempo de se despedir das pessoas. Foi algo muito rápido. Havia um conflito ali entre a Síria e o povo de Israel. Guerra, e esses grupos de soldados, eles invadiam Israel e roubavam tudo que o povo tinha. Roubava tudo que o povo tinha, roubava pessoas, essas pessoas eram trazidas cativas e elas se tornavam escravas na casa das pessoas. Que, no entanto, ela foi, coincidência ou não, foi para a casa de Naamã. E eu fiquei pensando muito nessa menina e eu falei, Senhor, o pessoal costuma falar de uma frase. As pessoas falam assim, pessoas feridas ferem. Só que se a gente for analisar a vida dessa menina, ela tinha tudo para silenciar. Ela tinha tudo para odiar Naamã. Ela tinha tudo para, de jeito nenhum, falar para Naamã onde ele encontraria cura e aonde poderia ser um milagre realizado na vida dele. Mas ela não escolhe fazer isso. Essa menina, ela servia a Deus. Essa menina, ela conhecia o Deus de Israel e ela tinha fé. Porque ela vai falar que lá em Samaria tem um profeta. E esse profeta pode curar Naamã daquela lepra. Então eu entendo que o processo dela, entre esse momento que arrancam ela da sua família, né, esse momento de dor em que ela vive ali, ela vai viver um processo. E ela vai escolher ser curada por Deus. Ela vai decidir ser liberta de todo sentimento que ela estava ali no momento. Às vezes uma raiva, mágoa. Afinal, ela estava na casa de um homem que era para ser inimigo dela. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, essa frase não está muito certa. Essa frase não está muito certa. Realmente, na caminhada, nós vamos ser feridos, nós vamos ser humilhados, as pessoas vão tratar muitas das vezes a gente mal, mas a gente precisa ter a nossa essência, e a nossa essência ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. Essa menina, ela acreditava, ela entendia que mesmo ela passando por tudo aquilo, tinha um propósito. Ela entendia que tinha um propósito. Quantas vezes a gente está passando por dores? Quantas vezes a gente está vivendo um luto? Quantas vezes estamos vivendo tantas situações ao contrário, financeiramente, no casamento, pessoalmente. Só que eu quero te dizer nesta noite que tudo que a gente passa há um propósito, tem um porquê. Eu lembrei, estudando essa passagem, eu lembrei de Romanos 8, 28, que vai falar assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. E aí você pode me dizer assim, Kelly, mas ele não amava a Deus ainda. Não, ele não amava a Deus, mas ele estava caminhando para amar a Deus. E Deus já tinha um plano na vida dele, já tinha algo arquitetado. Pense comigo, irmãos. Naamã venceu grandes vitórias. E foi Deus quem deu essas vitórias a ele. Ele venceu aquelas guerras porque Deus ajudou ele. Ele não conhecia Deus ainda. Essa menina é roubada da sua casa, da sua família, arrancada. Muitas vezes não deu tempo nem de colocar o chinelo. E é levada presa como escrava e vai parar na casa de Naamã. É coincidência? Ou era um propósito já? Ou fazia parte do propósito? Eu imagino Naamã falando com o rei: meu senhor, ó rei. Porque naquele tempo era assim que a gente devia falar, né? Com o rei naquela época: meu senhor, ó rei. A menina falou que lá em Israel tem um profeta. A Bíblia não vai dizer, mas eu imagino esse homem falando com o rei
sobre a menina, que dá um direcionamento a ele para que ele viva uma cura. E eu imagino, Senhor, ela é diferente. Ela olha diferente. Ela fala diferente. Tem alguma coisa nela que é diferente. E o rei, né? Então tá bom, eu vou te dar uma carta. Você vai se apresentar lá em Israel. O rei vai te receber e vai dar tudo certo. E aqui eu fiquei pensando, eu falei assim, como é diferente, né? Quando a gente serve a Deus. Quando as pessoas vê Deus na gente. É muito diferente. A gente participa ali dos núcleos. E eu sempre converso com a Dete. E eu falo para ela assim: ninguém vai abrir a porta da sua casa se não vê Deus em você. Ninguém vai pedir uma oração para a gente que é cristão se não ver Deus em nós. E Naamã, a esposa de Naamã, eu acho que primeiramente a esposa de Naamã que teve o contato com a menina, ela viu Deus nessa menina. Era a única chance que Naamã tinha. Era a única chance que ele tinha, porque a doença naquela época, ela não tinha cura. Ela não tinha cura, pelo contrário, ela era progressiva. E conforme ia passando o tempo, a doença ia atacando os nervos. Ele ia ficando cada vez mais leproso, essas feridas poderiam ficar piores. E ele não ia poder mais usar aquela armadura que ele usava para o trabalho dele. Aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? E Deus falou assim, assim é o pecado. Assim é o pecado, filha. Fala para eles. Ele começa com um ato. E de repente, é como a mentira. A mentira a gente mente uma vez, é o ato. E aí a gente vai acontecer alguma situação e a gente vai ter a necessidade de mentir outra vez, já não é mais o ato. Se você não se constranger, você vai seguir com a mentira. E aí já se torna iniquidade. E o que o Senhor falou comigo, todos esses dias que eu estava estudando, foi sobre o pecado que está enraizado muitas vezes dentro de nós. E estamos achando que estamos agradando a Deus. Estamos achando que estamos agradando a Deus. Naamã vestia aquela roupa, aquela armadura e ia para a guerra. Mas ninguém falava que aquele homem estava leproso. Ninguém dizia que aquele homem estava leproso, a não ser as pessoas próximas dele. A não ser as pessoas que conviviam com ele. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano na vida dele. E o plano que o Senhor tinha era curar e libertar aquele homem. Não só da doença, mas de toda a doença de sentimento emocional. Quantas vezes, irmãos, a gente passa por situações na nossa vida e a gente fica com raiva, sente mágoa. Só que a gente não entende que a gente precisa apresentar isso para Deus. A gente precisa ser um cristão inteligente. A gente precisa apresentar para Deus. Esses dias aconteceu uma coisa comigo. Uma pessoa dentro da igreja. E essa pessoa fez algo que me chateou bastante. Mas sabe quando a fala da pessoa, ela entra na sua alma? E aquilo te dói, aquilo te faz sofrer? Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Aquilo te mata. Eu olhei para Deus e falei assim, eu não suporto isso. E eu preciso entregar essa pessoa aqui em oração. E pedir para que o Senhor me ajude a olhar para ela como o Senhor olha para mim. Com misericórdia. E meus irmãos, eu confesso que se fosse pela minha força, eu não ia conseguir olhar para aquela pessoa com amor. Eu não ia conseguir dar a paz do Senhor para ela, não ia conseguir. Mas o Senhor, Ele me libertou daquele sentimento e hoje está tudo bem. Então a gente precisa entender que nós, cristãos, não...
Amém, glória a Deus. Não podemos seguir com esses tipos de sentimento ao contrário. Vamos seguir aqui. A carta dizia, o rei de Israel, ele recebe a carta, e o que estava escrito na carta era: quero que o rei cure Naamã da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e diz: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas Eliseu soube. Preste atenção, Eliseu soube. Então tudo estava cooperando para que Naamã vivesse esse milagre, essa cura. Deus usa ele nas guerras, a menina vai para a casa dele, o rei recebe a carta, ele chega lá para ter o encontro com o rei. E aí vai dizer que o Eliseu, ele soube. E Eliseu fala para o rei: mande que ele venha até mim, que ele vai ver que existe um profeta em Israel. E Naamã vai até o rei, vai com seus cavalos, com a sua carruagem. E ele mandou o mensageiro dizer a Naamã: vai e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Só que aqui, irmãos, é muito interessante que Naamã ele se indignou com isso. Porque Naamã, ele foi todo preparado para ter toda uma recepção, uma cerimônia, mas ele não teve isso. Porque não é da nossa forma que acontece. O Senhor, quando Ele quer trabalhar na nossa vida, não é do nosso jeito. Não é da nossa forma. E Deus precisava tratar a humildade em Naamã, né? Ele, mais para frente, ele vai falar assim: Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber e me esperava e movesse a mão sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã dá meia volta e vai embora. O que Naamã queria? Naamã queria que fosse da forma dele, do jeito dele. Mas Deus, ele queria tratar ali, especialmente, a humildade de Naamã, porque Naamã já tinha perdido essa humildade. Ele queria que a cura fosse da forma dele, do jeito dele. E imagine para um homem, gente, poderoso, comandante do rei da Síria, do exército da Síria, ter que se lavar em um rio que ele julgava ali que fosse barrento. Para ele seria uma humilhação ter que ir lá e 7 vezes ainda. Poderia ser só uma vez, mas não, a ordem era 7 vezes. E aqui foi o que Deus falou comigo, sabe? Deus falou para mim assim: fala para os meus filhos que precisa expor para mim, para que eu possa curar eles. Então, irmãos, eu não sei o que vocês estão vivendo aqui. Já está acabando meu tempo. Eu não sei o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando, mas eu vim aqui para dizer para vocês que precisa ser exposto, para que Deus possa curar a vida de vocês. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, ele pecou, e o pecado dele virou uma iniquidade, e ele foi pecando, um abismo chamando o outro, até que Deus usa Natã, para que aquilo que estava acontecendo na vida de Davi fosse exposto. E quando Deus usou Natã e expôs o pecado que estava ali escondido na vida de Davi, ele se arrependeu verdadeiramente e ele pôde seguir com a sua vida, lógico que com as consequências. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que não adianta a gente seguir uma caminhada cristã, guardando dentro de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Não tem como a gente continuar vivendo uma vida de verdade com Deus, se dentro de nós tem algo que precisa ser exposto, e precisa ser exposto. Aquela mulher samaritana, o Senhor teve que ter um encontro com ela. E quando Ele oferece a água que ela
fala, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. Porque ela tinha vergonha, ela não queria mais voltar lá para pegar água. Aí Jesus fala assim, então vai lá e busque seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Teve 5 e o que tem agora não é seu. Então é assim, Jesus teve que expor para essa mulher o pecado que ela estava vivendo. Então muitas das vezes a gente vai seguir pecando e a gente não vai entender e não vai perceber que estamos pecando. Porque já enraizou dentro da gente. Já está calcificado, a gente já não acha que tem algum problema. A gente já não está mais preocupado com o pecado. Só que assim, Deus está vendo. Ele está vendo, meus irmãos. Quando eu falei para Deus, eu falei assim, eu preciso saber o que eu vou falar naquele culto. É um culto de cura e libertação. Sabe qual era o tema que eu tinha preparado? O caminho para a obediência. E o Senhor falou, não. É expor para curar. E aí eu fui buscando de Deus, e Ele deixou bem claro. Precisa expor. Nós precisamos expor para Deus. Ah, mas expor o quê? Eu não sei. Pergunta para Ele. Senhor, tem algo que eu preciso expor para o Senhor, que precisa ser curado em mim? Não dá, tá todo mundo achando que a presença de Deus é normal. Que tá tudo bem, não é normal, irmão. Não é normal, a presença de Deus não é normal. Existe uma renúncia. A gente precisa buscar essa presença verdadeiramente. Não é normal. E isso é muito fácil acontecer no nosso meio, porque estamos aqui nos cultos todos os dias. Todos os dias nós viemos aqui e começa a ser normal, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, começa a ser normal. Só que o Espírito Santo está falando aqui hoje, renuncie, renuncie. Olha, eu preciso que vocês exponham. Se vocês não souberem o que precisa ser exposto dentro de você, me pergunte. Naamã, Deus se revelou a Naamã. Deus se revelou de uma forma a Naamã que no final vai dizer que de agora em diante nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifícios a qualquer outro Deus senão ao Senhor. Mas o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu Senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar, ali se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também tiver que me curvar. Fazer a parte do trabalho dele, se curvar juntamente com o rei para adorar um Deus pagão. Só que aqui Deus já tinha se revelado a Naamã. Naamã sai dali curado. Vai dizer que no 7º mergulho ele foi curado. E que a pele dele ficou como de uma criança. Sabe o que significa isso? Não ficou marcas. Não ficou nenhum tipo de cicatriz. Amém, irmãos? Então é assim, busque a presença de Deus verdadeiramente. Busque saber qual é a vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração, porque senão de nada vale a gente ter escolhido servir a Ele. A gente fez uma escolha de servir a Deus. Eu não venho de um berço cristão. Eu escolhi servir a Deus, então eu fiz uma escolha. E se essa escolha não está valendo a pena, de que adianta? Amém? Quero agradecer aqui a minha oportunidade. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.